Saudações, meus amigos! Estou aqui de volta com mais uma aula de eletrônica. E na nossa aula de hoje estaremos a falar acerca dos capacitores de supressão, que são um dos componentes que a maior parte das pessoas não sabem como testar ou como ver se ele ainda está em seu funcionamento ou não. Os capacitores de supressão são esses capacitores aqui que na maior parte das vezes eles são projetados nas fontes primárias. Mas como sempre, antes de avançarmos aqui com o vídeo, eu quero agradecer aqui e saudar os meus amigos de Brasil por ajudar bastante esse canal a desenvolver e a crescer. Um salve aí para Sidney Gama, o Francisco da Silva de São Paulo, o Marcos de Garanhuns, Evaldo de Oleira de Goiás, ao Marco Eletrônica de Paraíba, também aos técnicos de São Roque que estão lá no estado de São Paulo, o Celso Miranda do Nascimento, e também a todos que têm acompanhado esse canal desde Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba, Ilha de São Luís e também em São Paulo. E sem se esquecer também de todos que têm me acompanhado de qualquer parte do mundo, desde aqui em Moçambique, Portugal, Angola. E para você que está a chegar agora nesse canal, um salve aí para ti. E aproveita neste momento e se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele seu like que fortalece bastante esse canal. O meu nome é João e vamos iniciar agora com a aula de hoje. Capacitores de supressão. Mas afinal de contas, para que servem os capacitores de supressão? Assim como já diz o nome, eles são capacitores de supressão, porque eles vão ali suprir as perturbações que há na rede elétrica. Eles trabalham contra a interferência eletromagnética ou também contra a interferência de radiofrequência. E a maior parte das vezes eles são projetados nas fontes primárias. Um exemplo dessa fonte aqui, temos aqui dois capacitores de supressão que foram associados aqui em paralelo. Repare também que nessa fonte aqui temos alguns capacitores aqui de supressão. Esses amarelos aqui estão precisamente aqui na fonte primária, estão aqui. Estes aqui são os capacitores que são da CX. E aqui temos os capacitores CY. Estes capacitores aqui de CY, presta atenção aqui, eles são meio semelhantes com os capacitores de disco ou os capacitores ali cerâmicos, mas na verdade esses são os capacitores de supressão. Trabalha também em paralelo com as bobinas, assim como podem ser associados também com os capacitores da classe CX. Mas como medir esse componente aqui com um multímetro simples que nem este? Porque, na verdade, pessoal, para medir os capacitores eletrolíticos, capacitores poliéster, esse capacitor de supressão e outro tipo de capacitores, teríamos que ter ali um multímetro que tem uma escala de capacímetro para poder medir ali a capacitância dos próprios capacitores. Mas para quem não tem esse todo o material aí, pode sim fazer o teste usando um multímetro simples e barato que nem este aqui. E para ter aqui a leitura do mesmo capacitor, é bom mesmo ausentar ele, medir ele de uma forma isolada, isso é, fora do circuito, para que possas ter uma leitura um pouco mais próxima do valor do mesmo componente. E olhando aqui nas características aqui do próprio componente, temos aqui a descrição do próprio componente. Esse aqui é um capacitor de 1 microfarad. Ele trabalha com uma tensão de 400 volts. Então a capacitância desse capacitor aqui é bastante reduzida, é de 1 microfarad. E para testar se ele ainda está bom ou não, podemos usar esse multímetro aqui colocando na escala de continuidade, que é essa escala aqui do BIP, e em nenhum momento esse capacitor ele deve bipar. Se for a bipar, isso significa que ele está em curto e não pode mais ser usado, porque ele é projetado, pessoal, em paralelo com a fonte. E se ele estiver em curto, logo o fusível vai queimar constantemente por causa deste componente aqui. Então, o primeiro teste que deve ser feito em primeiro lugar é o teste de continuidade.
E na oportunidade de testar aqui a continuidade, vamos aproveitar também carregar o mesmo capacitor com uma tensão aproximadamente de 3 volts, porque aqui nas pontas de prova do multímetro temos uma tensão que equivale a 3 volts. Então vamos testar aqui a continuidade e também vamos aproveitar carregar o mesmo capacitor e vamos aferir se ele está carregando ou não. Colocando as pontas de prova, já que esse capacitor aqui ele não é polarizado, não obedece a nenhuma lei de polarização, podemos carregar ou testar a continuidade de qualquer forma. E neste momento ele deve estar carregado com uma tensão aproximadamente a 3. Estou a falar de 2,5 a 3 volts. Muito bem, agora que ele está carregado, podemos aqui mover o cursor para essa escala aqui de 20 volts para podermos testar aqui se há uma tensão nele ou não. Ó, repare que ali tínhamos 2,5 mais ou menos e a tensão ela foi descarregando. Então esse capacitor aqui ele carrega e descarrega e podemos concluir que ele está em seu funcionamento perfeito. Agora vamos testar aqui um outro capacitor. Posso testar esse aqui. É um capacitor de 450 volts, trabalha com uma tensão de 450 volts e a sua capacitância aqui é de 4,4 microfarad. Então esse aqui vai conservar a carga por um pouco mais de tempo em relação a esse primeiro capacitor que medimos já há pouco tempo. Agora vamos mover aqui o cursor para a escala de continuidade. E vamos aqui carregar o mesmo capacitor. Esse teste aqui serve para carregar o capacitor, assim como para testar aqui se ele está em curto ou não. E já concluímos que ele não está em curto, porque aqui o multímetro ele não está bipando. Então vamos agora mover para a escala de 20 volts para testar se há corrente nele. Muito bem. Ele carrega e descarrega. Esse aqui leva um pouco mais de tempo para descarregar, porque a sua capacitância é um pouco mais maior em relação ao primeiro capacitor. Esse capacitor também está em seu funcionamento perfeito. Então nada de obrigar o capacitor a medir curto, porque algumas pessoas têm desmontado esse componente e jogado fora pensando que ele está aberto, mas na verdade ele mede dessa forma aqui. Ele deve se comportar dessa maneira sempre, não que ele esteja queimado, mas por ser o seu funcionamento. Agora eu vou testar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, não vou testar todos. Temos aqui mais um capacitor aqui. Esse capacitor já tem uma capacitância bastante reduzida, ó. É de 470 nanofarad. E a tensão aqui é de 275, ó, 275 volts. Então nós vamos testar se ele está em curto. Pronto, o teste do curto já passou, né? Ele não está em curto. Agora vamos ver se ele carregou ou não. Vamos colocar aqui na escala de 20 volts, mas ele vai descarregar bastante rápido, por ter uma capacitância também bastante reduzida. Então logo esse capacitor também está em seu funcionamento perfeito. Agora, meus amigos, não é possível fazer esses testes aqui que eu acabei de fazer com este componente ainda dentro do circuito. Por quê? Já que ele está em paralelo, ao carregar com o multímetro aqui, ele vai descarregar de uma forma bastante rápida e não será possível captar nenhum valor com este multímetro. Porém, será possível testar se ele está em curto ou não. Eu vou fazer esse teste agora usando essa placa aqui. Aqui temos esse capacitor aqui, também temos esse aqui. Eu vou fazer aqui o teste desse aqui, né? O mesmo teste que fizemos com esses capacitores aqui, eu vou tentar fazer com este aqui ainda dentro do circuito para vermos como é que ele vai se comportar. Colocando aqui de volta na escala de continuidade, o nosso capacitor é este aqui. Vamos lá aferir aqui. Muito bem. Vamos lá aqui carregar. Repare que ele não está a bipar, então logo ele não está em curto. E ele deveria estar a carregar aqui agora.
Agora eu vou colocar aqui na escala de 20 volts e vou voltar aqui a ver se há carga nele. E repare que a carga é de 0 volts, não conservou nenhuma carga. Mas por quê? Porque ele está ainda dentro da placa. Se formos a carregar com uma dada tensão, e de imediato ele vai drenar essa mesma tensão para os remanescentes componentes dentro do circuito. Então não vale a pena fazer esse teste de tensão com o capacitor ainda dentro do circuito, porque não vais poder ter aqui nenhuma leitura. Outros exemplos também de capacitores de supressão são estes aqui, ainda dentro do circuito. Esses aqui são os capacitores também de supressão que foram associados aqui com essas bobinas aqui indutoras, que também tem a mesma função de filtrar ali as perturbações na rede elétrica, desde a interferência eletromagnética, assim como a radiofrequência. Então esses componentes aqui são muito bons para serem associados nesses nossos aparelhos caseiros. Eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado bastante dessa dica e prometo voltar na próxima oportunidade. Um forte abraço e até a próxima.